Como joga a seleção brasileira de Dorival Júnior? Qual a provável escalação, as opções, o que precisa melhorar para o Brasil ter chance de ganhar a Copa América? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de qualquer coisa, peço o seu like que ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, e se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre o provável time que vai iniciar a Copa América pela seleção brasileira. E aqui vale destacar, não é minha opinião, mas sim o que o Dorival demonstrou ao longo de todo o ciclo dele. No gol a gente não tem muitas dúvidas, vai ser o Alisson, muitos criticam ele realmente falhou no gol aí dos Estados Unidos, a cobrança de falta, acho que não fez uma boa partida, apesar de depois ter compensado com uma belíssima defesa, mas não tem muitas dúvidas, o Dorival não vai abrir mão de um dos melhores goleiros da atualidade, né? Querendo ou não, você pode gostar ou não, mas o Alisson ainda é elite do futebol europeu e acho muito difícil que o Dorival abra mão dele, ainda mais nesse começo de era do Dorival Júnior. Na lateral direita também uma peça incontestável, o Danilo, que é um lateral mais construtor, não espere o Danilo avançando a todo tempo, mas também não é aquele terceiro zagueiro como era com o Tite. O Danilo vai ter um pouco mais de liberdade para apoiar, principalmente por dentro, né, deixando o Rafinha provavelmente um pouco mais aberto pela direita, então a gente tem o Danilo como capitão e uma referência nessa defesa ao meu ver. Na zaga começam as dúvidas. Eu não acredito que o Dorival Júnior vai abrir mão do Marquinhos, por mais que ele não tenha feito uma excelente temporada no PSG, é mais ou menos a mesma história do Alisson. A gente já conhece o Marquinhos, é um cara de confiança, experiente, que, assim, não pode não ter feito a sua melhor temporada, mas ainda está no nível aí de, sei lá, dos 10, 15 melhores zagueiros do futebol mundial. Tem gente que não gosta muito do Marquinhos na seleção brasileira, eu particularmente gosto muito, acho um zagueiro rápido, com boa saída de bola, boa bola aérea, bom defensivamente no 1 contra 1, acho o Marquinhos vai ser titular, e aí a grande incógnita para mim é quem será o parceiro, e eu acho que todos os outros zagueiros têm condição de assumir essa posição ao longo da Copa América. Mas, neste momento, eu imagino que o Beraldo vai iniciar a competição. Por quê? Porque foi o cara mais testado nos últimos jogos, é companheiro do Marquinhos no PSG, tem uma ótima saída de bola, que talvez a melhor saída de bola entre os zagueiros que a gente tem é a do Beraldo. Então, imagino que o Dorival vai começar com ele, apesar de ainda precisar ganhar mais cancha, né? Ele ainda falha muito defensivamente, eu acho que não é um zagueiro totalmente pronto, não seria a minha escolha, mas pro final do vídeo eu vou falar qual seria a minha escalação ideal, mas eu imagino que o Beraldo sai na frente aqui na concorrência. O Militão voltou recentemente de lesão, claramente fora de ritmo. Para mim, o Militão é o nosso melhor zagueiro quando está no auge, digamos assim, mas ele não tem condições de iniciar a Copa América como titular. Pode até ser que comece, mas eu acho muito improvável nesse momento. O outro é o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro que também atua pelo lado esquerdo, tem ótima saída de bola e não foi testado nos amistosos, e aí até me estranha, porque eu conversei com a assessoria da CBF que falou que o Gabriel Magalhães estava treinando normalmente, então foi uma opção praticamente técnica do Dorival Júnior não ter testado o Gabriel Magalhães, e não imagino o Gabriel começando de uma hora para outra como titular a Copa América. E tem também o Bremer, que fez um excelente amistoso contra o México, seria a minha opção para começar o torneio, só que por essa questão de hierarquia, talvez, né? O Beraldo foi convocado antes do Bremer nas duas oportunidades, nas duas convocações que o Dorival fez, então eu imagino que na visão do Dorival, o Beraldo está ainda à frente, mas não me surpreenderia se o Bremer assumisse essa condição de titular logo no começo. Eu acho que está um pouco em aberto essa segunda vaga aí na zaga. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana não fez uma boa partida contra o México, eu acho que ficou devendo muito, mas não deixa de ser uma opção para quando o Brasil precisar de um lateral um pouco mais ofensivo, que não é do Wendel. Ao meu ver, o Arana tem mais técnica, mais habilidade para chegar à frente do que o Wendel, mas o Wendel deu mais consistência defensiva, teve uma boa saída de bola. O Wendel sai na frente, mas acho que o Arana tem condições de assumir a titularidade ao decorrer da competição. No meio de campo, também vejo uma vaga em aberta só, acho que o Bruno Guimarães vai ser o nosso primeiro volante ali, o cara responsável pela saída de bola, e o segundo nome desse meio de campo tem duas características diferentes. Ou o João Gomes, que é um cara muito mais agressivo, mais intenso na marcação, que não agrega tanto assim com a bola. Ele fez um péssimo amistoso contra os Estados Unidos. E aí entrou o Douglas Luiz, que conseguiu dar um pouco mais de controle para a seleção brasileira, pode contribuir mais nessa saída de bola. E aí tem que ver o que o Dorival vai pesar. Mais a qualidade técnica do jogador, então vai ser o Douglas Luiz. Ou ele vai querer um cara mais forte na marcação, vai ser o João Gomes. Acho que essa vaga também está em aberto. E para fechar a trinca de meio, na verdade,
o Brasil atua em um 4-4-2, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas o Paquetá é considerado um meia, então estou colocando ele aqui como meio campista. No campinho vai ficar mais claro para vocês aí o que eu estou dizendo, mas o Paquetá fecharia esse meio de campo, entre aspas, porque o Paquetá tem atuado mais como segundo atacante. A gente também vai falar como joga, né, a seleção mais para frente. E aí nas alas, o Rafinha e o Rodrigo, foi o que o Dorival testou, acho que ele não vai mudar de uma hora para outra, ele tem tido muita precaução com o Endrick, que também vai ser um tema aqui do vídeo, a possível entrada do Endrick, e o Vini Júnior mais à frente. Então aí tá um 4-4-2, a gente começa a elaborar as possibilidades do Dorival Júnior. A primeira coisa é como encaixar o Endrick nessa seleção. Não descarto que o Endrick assuma a titularidade ao longo da competição, mas não vejo começando o torneio desde o início, por tudo que o Dorival já falou, por tudo que já demonstrou nos amistosos, tem sempre acionado o Endrick no segundo tempo, e aí tem uma questão de encaixe também. Mas vamos supor que ele mude de ideia ao longo dos treinamentos e decida colocar o Endrick. Quais são as opções? Ele pode entrar no lugar do Rafinha, e aí a gente precisa movimentar essas peças, supondo que o Dorival Júnior vai manter o esquema tático utilizado nos amistosos. Com a entrada do Endrick no lugar do Rafinha, a gente joga o Rodrigo para a direita, o Vini sai da posição mais centralizada e vai para a ponta esquerda, o Endrick centraliza e faz a dupla de ataque com o Paquetá. A outra possibilidade é o Endrick no lugar do Lucas Paquetá. E aí mudaria um pouco menos, porque precisaria só inverter o Rodrigo com o Vini Júnior. O Rodrigo sendo mais um camisa 10, um cara mais articulador, já atuou assim na seleção brasileira, e aí a gente tem essa possibilidade com o Endrick entrando no lugar do Paquetá. E talvez também nem precisaria de inverter o Rodrigo com o Vinícius Júnior. Os dois poderiam ter liberdade de movimentação ali no ataque, podendo circular, trocando de posição constantemente, sem um camisa 10 clássico. Não que o Paquetá também seja esse jogador, mas a gente poderia ter essa alternância aí de posicionamento entre o Vini Júnior e o Rodrigo. Então essas são as opções mais prováveis para o Dorival Júnior, na minha opinião. E o que eu gostaria, o que eu acho que poderia ser feito para a seleção melhorar. No gol eu também escalaria o Alisson, deixaria o Danilo na direita, minha zaga seria Marquinhos e Bremer, por mais que o Beraldo tenha uma ótima saída de bola, e eu vejo o Bremer muito mais pronto defensivamente, deixaria o Guilherme Arana para dar um pouquinho mais de poder ofensivo, e aí a escalação minha seria um 4-3-1-2, com um losango diamante no meio de campo, mais ou menos a formação que o Ancelotti usou no Real Madrid ao longo de toda a temporada. Meu camisa 5 seria o Bruno Guimarães, deixaria o Ederson um pouco mais pela direita, ele tem um pouquinho mais de chegada do que o Douglas Luiz, do que o João Gomes, é um cara mais forte fisicamente, né? O Douglas Luiz até poderia fazer essa função, não teria problema, mas eu acho que o Brasil precisa de um cara de mais marcação, mas acho que entre o João Gomes, o Ederson e o Douglas Luiz, o Ederson é quem mais agrega isso, também com poder de infiltração, apesar de às vezes também não ser um cara tão criativo com a bola, poderia ser tanto o Ederson quanto o Douglas Luiz fazendo esse lado direito aqui do quarteto de meio de campo. No lado esquerdo eu deixaria o Lucas Paquetá. Paquetá já atuou como segundo volante diversas vezes, inclusive era praticamente isso enquanto o Tite estava no comando da seleção brasileira. E aí fechando o meio de campo, fazendo quase um camisa 10 como um segundo atacante, eu colocaria o Rodrigo e a dupla de ataque com Vini Júnior e Endrick, e aí daria um pouco mais de liberdade para eles circularem. O Rodrigo pode cair para a esquerda, pode cair pela direita, o Paquetá pode ir por dentro, pode ir para a esquerda. Eu acho que essa seria a melhor opção para a seleção brasileira, encaixar os seus jogadores em termos de modelo de jogo, de opção tática, de qualidade técnica. Eu gosto muito do Rafinha, nada contra, tem muita gente que não gosta do Rafinha na seleção brasileira, eu não tenho nada contra, mas eu acho que a gente precisa do Endrick como titular. O Endrick agrega muito, é um cara que tem um poder ofensivo muito grande, de marcar gols mesmo, algo que a seleção brasileira não tem tido, por exemplo, com o Vinícius Júnior, e eu acho que essa formação, inclusive, poderia ajudar o Vini, porque ele atuou nessa posição, né, exatamente nessa posição durante muito tempo na temporada com o Real Madrid, com o Bellingham um pouco por trás e o Rodrigo fazendo a dupla de ataque. Acho que poderia ser um encaixe muito bom. Acho difícil o Dorival testar isso, pode ser, espero que ele não fique preso a um sistema tático, assim como foi com o Tite, mas essa seria a minha opção. E como joga a seleção brasileira de Dorival? Agora que a gente falou das peças, vamos falar um pouquinho do modelo de jogo que o Dorival tem tentado implementar. Vale destacar que é um começo de trabalho do Dorival, são apenas 4 jogos no comando, ele deu um pouco mais de liberdade para os jogadores nos 2 primeiros amistosos e agora tem tido um esquema um pouco mais posicional. Vi alguns comentários falarem isso, eu concordo muito. Impressionante como o
Brasil ficou engessado nos amistosos contra o México e Estados Unidos, tendo que ocupar aquele setor ali, exatamente num 4-2-4, se você pegar o posicionamento dos jogadores, com os pontas bem abertos e o atacante e o meia bem avançados, né? Então você não tem nem aquele meio campista mais centralizado. Eu achei, inclusive, que o Andrés e o Paquetá poderiam ter recuado um pouco mais para ter uma participação maior dentro do jogo, mas enfim, é o que o Dorival quer por enquanto. Você tem até algumas trocas de posição, por exemplo, o gol do Martinelli contra o México sai numa dessas trocas, ele inverte com o Andrés faz do lado esquerdo e o Gabriel Martinelli corre para dentro e aí ele consegue finalizar bem e fazer o gol pro Brasil, mas eu acho que a seleção brasileira, pelas características dos jogadores, precisa de um pouco mais de liberdade. Defensivamente, vamos lá, eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo do Brasil sem bola. Primeiro, positivo, a marcação-pressão funcionou bem contra México e Estados Unidos, e aí também tem até a ver com a saída de bola, que é o ponto negativo. O quanto que o tamanho dos gramados, dos campos, dos estádios lá nos Estados Unidos, que são menores do que os jogadores estão acostumados, tem influenciado na saída de bola, porque a pressão funcionou muito bem, mas a saída de bola não. O Brasil teve pouca movimentação entre os setores, não teve muitos passes verticais, tentava sempre a saída pelas laterais, mas aí os laterais ficavam presos, precisava recuar, então o Brasil funcionou muito mais em transição ofensiva do que propriamente construindo o jogo. O time do Dorival não tem aquela característica de precisar ficar com a bola o tempo inteiro e de ser um time que controla o jogo, pelo contrário, né, aposta muito em contra-ataque, não marca pressão o tempo inteiro. Tem vezes que você vai ver o Brasil marcando atrás do meio de campo, uma linha média, baixa de marcação, e isso aí vai ser normal com o Dorival Júnior. Não é um cara que quer o Brasil apertando o tempo inteiro, mas também não é um Brasil muito defensivo. Acho que o Brasil consegue mesclar bem essas duas coisas. Um outro problema da seleção brasileira nos amistosos foi cobrir a entrada da grande área, e os volantes não tiveram muito bem alinhados nesse sistema. Uma hora o Bruno afundava e aí o João Gomes ia marcar na esquerda e ficava sem um cara na grande área. Tanto é que a gente permitiu muitas finalizações para os Estados Unidos, muitas bolas descobertas, que são aquelas que o jogador não tem ninguém na frente dele, e aí ele pode fazer um lançamento que dificulta muito para os zagueiros, né, defender em profundidade. Então acho que isso precisa ser ajustado rapidamente. Com bola, como eu disse, o Brasil apostou muito em transições, mas ainda falta também criar um pouco mais, né? Ter aquela criatividade, um pouco mais de molejo, digamos assim, né? E aí a gente vai precisar muito do Vinícius Júnior, de desequilibrar, de ter confiança, de partir por um contra um, de ser o cara que ele é no Real Madrid. Eu tenho até um vídeo sobre ele, vou deixar aqui pra vocês a minha opinião, por que o Vini ainda não rendeu aquilo que ele entrega no Real Madrid. Mas o Vini precisa ser um pouco menos fominha também, sentir ele muito fominha, né, no amistoso contra os Estados Unidos, sentindo muita pressão de ter que decidir os jogos, e não é esse o Vini que a gente espera. Eu acho que o Brasil não chega como favorito para a Copa América. A gente tem um trabalho muito consolidado da Argentina, com excelentes jogadores. Uruguai e Colômbia chegam bem. O Brasil está no grupo aí com Costa Rica, Colômbia e Paraguai, não deve ter dificuldades em avançar. Minha expectativa, o que esperar, né, do Brasil na Copa América? Eu espero que o Brasil chegue no mínimo na final, e aí se perder para a Argentina faz parte do futebol, né? Mas a minha expectativa é de no mínimo uma final, aí talvez se caísse numa semifinal contra o Uruguai, dependendo do desempenho, não seria nenhum absurdo, mas acho que o Brasil tem qualidade, e pelo tamanho da camisa, pelos jogadores que tem, certa obrigação, entre aspas, aí, de chegar na final. E você? O que espera da seleção brasileira na Copa América? Qual seria o seu time titular? Diz aí nos comentários, deixe seu like e se inscreva. Um abraço e até a próxima.